Glória a Deus, né? Fique em pé ainda. Vamos chamar as crianças para virem aqui. Vamos orar por elas. Vamos orar por elas. Ministério Infantil, orem por essas crianças. Cidinha. Estenda suas mãos para cá, por favor. Vamos orar por elas. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos colocar, Senhor, perante Ti, essas crianças, Pai, que são tão pequenas na estatura, mas tão grande em amor por Ti, meu Deus. Que o Senhor os use, Pai, por onde eles passarem. Que muitos possam Te conhecer através do carinho e do amor delas, Pai. Que elas possam crescer e ser homens fiéis, Pai. Homens tementes a Deus, mulheres valorosas. Pai, nós glorificamos cada família aqui representada. Pais que não Te conhecem irão Te conhecer através deles, meu Deus. Eles serão os sacerdotes na casa deles. Pai, que eles sejam tementes ao Senhor, valorosos e que cresçam, Senhor, em verdade e em espírito. Pai, que o Senhor nos use também, que nós possamos passar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor quer que eles aprendam. Nos capacita, Pai. Pai, que esse culto, tudo que vai acontecer agora, a palavra seja direcionada por Ti. Que a boca do Léo seja um instrumento, Senhor, em Suas mãos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Você pode se assentar. As crianças vão lá para o fundo. Você já pega a sua Bíblia. As crianças agora elas vão ter lá no fundo o culto, né? No formato para elas. Lá elas vão se alimentar, vão jantar, literalmente comer mesmo comida lá. Elas se alimentam lá. E depois elas escutam a palavra de acordo com a idade delas. São 2 salas que nós temos em que fazem a separação aí para as crianças, e são sementes poderosas, né? Essas crianças crescendo no reino de Deus. E nós que estamos aqui agora, vamos pegar a Bíblia como sempre, direto para a palavra, sem mais, sem menos, fazer a leitura do texto, clamar ao Espírito Santo, e que Ele fale com cada um de nós no nome de Jesus. Abra em Filipenses capítulo 2, verso 5. Tá calor aí? Calor demais hoje, né, meu? Ainda bem que nós temos uns ventos aí circulando. Está bastante calor, tá? Filipenses capítulo 2, apenas o verso 5. É um verso muito curto, né? Amém? Todos abriram, fácil de abrir, né? Filipenses capítulo 2, apenas o verso 5, diz assim o texto: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Apenas esse verso. Você fecha os olhos e vamos orar. Vamos orar. Senhor, esse momento do pão do céu, a palavra a ser ministrada, é a sua voz falando ao nosso coração, através da Santa Escritura. Então, que nós possamos estar atento agora ao que o Senhor quer falar com cada um, que caia por terra toda a distração, todo o incômodo, tudo que vai atrapalhar esse momento de semear a palavra. E eu creio, Pai, no nome de Jesus, nós possamos sair daqui com um novo coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não gosto muito de fazer mensagens, né, e teologia em cima de um verso apenas. Eu gosto sempre de analisar todo um contexto que o texto traz, anterior, posterior, o que o livro quer dizer. Então eu quero trazer algum conhecimento, uma introdução teológica aqui sobre o livro de Filipenses em especial,
E depois nós vamos analisar esse verso, o tema da pregação e cada ponto que nós vamos trazer aqui. O que eu peço para você já, de início, tá? Tem muita Bíblia, mas muita mesmo, tipo muita, entende? Como sempre aqui a gente usa muita Bíblia, então pegue a Bíblia, sabe? Se você não, pelo menos anote, para depois você estudar ao longo da semana, no pequeno grupo, você trazer alguma coisa, sabe do que Deus falou. Então anote, porque tem muitos versículos, muita coisa que nós vamos ver, e eu pretendo acabar no horário, porque é uma mensagem um tanto, em termos de horário, então, no nome de Jesus, eu quero correr aqui com ela, para tentar falar tudo que Deus colocou no meu coração. Essa carta que Paulo escreve, é uma carta escrita à igreja da cidade de Filipos, onde Paulo fundou essa igreja na sua segunda viagem missionária. Na sua segunda viagem missionária, ele funda essa igreja. Essa cidade de Filipos, ela ficava, não existe mais, só tem as ruínas lá hoje, se você for. Ela ficava numa província chamada Macedônia. Essa província de Macedônia também não existe lá hoje, tá? Existe uma outra Macedônia nessa região lá, mas não é essa província dos tempos bíblicos. Então a cidade de Filipos e essa província aqui da Macedônia são lugares que não existem, apenas ruínas, sabe? E Paulo, quando ele escreve essa carta, provavelmente ele estava sobre uma prisão domiciliar em Roma. Paulo havia alugado uma casa e estava em uma prisão domiciliar em Roma. A gente vê isso em Atos 28, quando a gente vê Paulo descrevendo que pela ajuda dos irmãos, dos obreiros, das ofertas enviadas pelas igrejas, ele conseguiu alugar essa casa e ali ficar em Roma, em prisão domiciliar. E quando os irmãos da igreja ali, daquela região da cidade de Filipos, a igreja de Filipenses, eles ficam sabendo que Paulo está preso, está nessa prisão, eles enviam um homem chamado Epafrodito. Olha só, se quiser ter um filho aí, põe o nome de Epafrodito. Então, eles enviam um homem lá para se encontrar com Paulo, chamado Epafrodito. E é interessante a gente fazer toda essa análise, porque a Bíblia vai mostrando isso, sabe? Normalmente nós lemos a Bíblia e a gente não vê essas coisas, mas a Bíblia vai mostrando tudo isso. E eles enviam lá Epafrodito para se encontrar com Paulo na prisão domiciliar, com uma ajuda financeira. E é exatamente essa que manteve a casa alugada de Paulo. E é interessante que a Bíblia mostra, do próprio texto de Filipenses, que Epafrodito ficou doente e quase morreu. Quase morreu. E aí ele retorna, então, depois de curado, melhor, ele retorna para Filipos, a igreja de Filipenses. E aí Paulo, então, escreve essa carta para os filipenses e entrega para Epafrodito, e fala, vai e leva para os irmãos lá, com um tom de agradecimento. Você vê os últimos versos, último capítulo da carta, você vê Paulo agradecendo a todo momento os irmãos. Essa carta de Filipenses é chamada carta de alegria, apesar de Paulo estar preso. Então é uma carta de gratidão, de alegria, pelo sustento enviado, pela vida de Epafrodito ali, ter sido curado, sarado, e ele é enviado de volta com essa carta que nós estamos lendo aqui. Exatamente, esse é o contexto do livro aqui, da carta de Filipenses, esse que nós estamos lendo. E ele lendo essa carta, fazendo a leitura dessa carta, algumas coisas me chamam a atenção. E em especial, este pequeno versículo aí, pequeno versículo 5, capítulo 2, verso 5. Vamos ler novamente ele? Sobre essa ótica agora que eu trouxe para vocês, Vamos ler novamente ele, capítulo 2, verso 5. Nós vamos ler ele várias vezes ao longo do culto hoje, tá? Então, capítulo 2, verso 5, mais uma vez, Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E lendo, em especial lendo este versículo, algumas coisas me chamam a atenção. E surgem perguntas, como sempre. E a pergunta é: a nossa atitude é a de Cristo? E aí, igreja? Nós estamos agindo como Cristo age, ou agiria no nosso lugar, em cada situação que nós vivemos, em particular, com cada um.
Nós estamos fazendo o que Cristo faria, com as decisões que nós tomamos aí ao longo dessa semana, porque o texto é muito claro, né? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Atitude de Cristo. Nós, como estamos, é a nossa atitude, é a dele. É a pergunta que nós temos que fazer. É a pergunta. E para iniciar assim, esse bate-papo que nós estamos aqui, sabe? Eu comecei a escrever essa mensagem ontem e finalizei ela hoje. E eu escrevendo, eu me lembrei de um acontecimento aqui na igreja, na última quarta-feira. Na última quarta-feira, se você não veio, apesar de você não ser criança e talvez você não ter criança, você perdeu. Você poderia ter vindo. Pode vir. Pastor, mas eu não tenho criança. Não tem problema. É um evento da igreja, você tem que participar. Tem que vir. E quarta-feira nós tivemos aqui um evento do Dia das Crianças. Aqui na igreja, aqui no salão mesmo. Foi muito 10. Muito legal mesmo, sabe? Tivemos uma série de brincadeiras, as crianças se divertiram demais. Guloseimas e doces à vontade para as criançadas, sabe? Alegrias disparada com eles. Mas principalmente, nós tivemos evangelismo. Evangelismo para as crianças aqui. Evangelismo. E um dos momentos importantes, além das brincadeiras, da comida, toda a alegria que estava, foi o evangelismo. E nesse evangelismo, o momento que nós tivemos, foi um teatro que nós tivemos aqui na igreja, com a Vicky, apresentou a Vitória. E foi muito legal, gente. A mensagem que ela quis transmitir, que ela apresentou, a linguagem que trouxe para as crianças. Resumindo, vou tentar resumir rapidinho para vocês. A Vicky passou-se por uma criança em que estava tendo problemas na escola, e ela chegava e estava um pouco triste, e de repente ela estava ali, conversando ali, com seus pensamentos diante dos dilemas, né? Do bullying, de como ela era, do cabelo, de como ela estava, e as crianças, seus amigos, isolando ela, no dia a dia, coisas que acontecem principalmente, né, com todos nós. E de repente ela se depara assim, que ela queria tratar os seus amigos da mesma forma como eles estavam tratando ela. E de repente surge a voz de Deus Pai. E é nesse momento que ela começa a ter um diálogo, ela ali e Deus Pai. E Deus Pai trazendo uma série de aprendizados, sementes lançadas no coração dessa criança que estava ali angustiada, sem saber o que fazer. E Deus Pai traz um ensino para ela, sabe? E através do ensino nós passamos um vídeo. E era um ensino que ele queria trazer. Olha, você precisa amar, olhar com os meus olhos, sabe? Ser diferente. Não tratar as pessoas como estão tratando você. E ela finaliza esse teatro mostrando exatamente isso para as crianças. Basicamente foi isso. Resumindo de uma forma muito ruim aqui, o que ela quis transmitir. Eu tentei resumir, mas foi brilhante, sim, sabe? Aquele dia, o teatro que nós tivemos. E basicamente, eu pegando a história dela, eu coloquei em uma frase. O teatro apresentado, eu coloquei numa frase. Isso vai nos nortear durante a pregação. Essa foi a frase que eu resumi do teatro da Vicky. E a mensagem transmitida aqui para aquelas crianças daquele dia. A mensagem é o seguinte, na palavra, numa frase que eu coloquei. Deus o ama do jeito que você é. Mas Ele se recusa a deixá-lo desse jeito. Ele quer que você seja como Jesus. Pegando o teatro da Vicky, sabe, tudo o que aconteceu, eu resumi nessa frase. Deus o ama do jeito que você é, mas Ele se recusa a deixá-lo desse jeito que você está, e nós vamos discutir um pouquinho sobre isso hoje. Ele quer que você seja como Jesus, Então vamos pensar um pouquinho, sabe, sobre o que eu estou propondo para vocês aqui nessa noite. Se por um dia, Jesus se transformasse em você, vai na mente fértil como eu tenho, entende? Vai pensando aí. Se por um dia Jesus pudesse transformar em você, sabe? Se por 24 horas Jesus acordasse em sua cama, andasse com seus sapatos, vivesse em sua casa, sabe? Assumisse a sua agenda,
E aí o seu chefe seria o chefe dele. Entende? Seu chefe hoje seria o chefe de Jesus. E a sua mãe seria a mãe dele. E as suas dores tornariam as dores dele. Como você acha que isso seria? Como seria esse dia? As pessoas notariam alguma mudança, sim ou não? Sim ou não, igreja? A sua família, eles veriam algo diferente? Os seus colegas de trabalho sentiriam uma diferença? Os seus amigos veriam mais alegria? Os seus inimigos receberiam mais misericórdia? Sim ou não? E aí você mesmo? Como você se sentiria? Quais alterações nessa troca aí, sabe? Nessa mudança causaria no seu nível de estresse, por exemplo? Seu nível de estresse, que você chuta o cantinho da cama pela manhã, já era, cara. Em seu humor, cara, principalmente as mulheres naquele dia, né? A montanha-russa do humor. Como que será que seria, cara? Eu fico imaginando essas coisas. Seu temperamento no trânsito, aqui em Rio Preto ainda, cara. Que coisa de louco aqui. Você dormiria melhor? Você dormiria melhor se... Como que é? Você veria o pôr do sol sobre outra ótica? Vai vendo o que eu estou propondo para vocês, gente. Vai pensando nisso. E a morte? E os fardos? Será que ficariam mais leves? Você teria menos medo da morte? O que causaria em você, cara? Você continuaria fazendo o que você está fazendo, o que você fez hoje, o que você fez ontem? Você continuaria o mesmo? Você está imaginando essa cena junto comigo? Está fértil aí? Você está imaginando a cena, igreja? Você está imaginando essa cena comigo? Jesus no seu lugar ali, 24 horas, vestindo andando, indo nos lugares. Você imaginou essa cena? Fotografa ela. Fotografa essa cena aí. O que você está vendo aí é o que Deus quer, sabe? Ele quer que você pense e haja como Jesus Cristo. Você imaginou ele no seu lugar e falou: puxa vida, cara, aqui ele fazia diferente, hein? Puxa, nesse lugar ele não tocaria. Pô, isso aqui ele não ia ver, eu tenho certeza. Amanhã ele não iria nesse lugar. Fotografou isso? Pensou isso nessa cena? Fotografa. Gente, ele quer que você pense e haja como Jesus Cristo. Pastor, de onde você tira isso? Filipenses 2:5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E aí, pensando em tudo isso, surge um tema, sabe? Um tema para essa pregação. E o tema é um coração igual ao de Jesus. Um coração igual ao de Jesus. Esse é o tema da nossa noite aqui. Nós vamos caminhar sobre esse tema, sabe? Um novo coração. Um novo coração. Gente, o plano de Deus para nós não é nada menos que um novo coração. O plano de Deus para nós não é nada menos do que um novo coração. Um novo coração. Porque pensa comigo, se você fosse um carro, Deus iria querer controlar ali, cara, ele queria o motor do carro. Se fosse um computador, ele ia querer o software, o HD do computador. Se fosse um avião, ele ia querer a cabine desse avião, entende? Controle. Como somos nós, para alguns nozes, como somos nós? É o coração, cara. É o coração. Trata-se do coração. Isso é tão sério. A Bíblia apresenta mais de 800 vezes em toda a Bíblia que aparece a palavra coração. Mais de 800 vezes. Quer ver algumas? Vem comigo, ó. Não preciso nem abrir. Eu só vou lançando para você. Se você quer estudar, anote e você vê depois. Provérbios 4:23 diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Salmo 51:10 diz: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Ezequiel 36:26 diz: darei a vocês um novo coração, novo, e porém um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne.
Mateus 5:8 diz: bem-aventurado os puros de coração, pois verão a Deus. Mateus 22:37 diz: respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Provérbios 27:19 diz: assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. E tantas outras passagens que eu poderia ficar a noite inteira só recitando versículos ligados ao coração. O novo coração, um coração igual de Cristo, é isso que eu estou propondo para vocês. Tantos versículos que existem. A proposta nessa noite, irmãos, é ser transformado. Ser transformado. Você tem que sair daqui literalmente com uma cirurgia no peito. Já viu cirurgia de coração, o jeito que é? Quem já fez ou já... Crac! Taia de cima e embaixo, abre, arranca. Já viu? Transplante? Coloca um novo coração, costura, o cara fica com um negócio amarrado aqui durante tempos e tal, e tama. Você tem que sair daqui hoje com uma cirurgia no peito. Um novo coração, transformado. Essa é a proposta dessa noite. Sabe por quê? Efésios 4:22 nos fala a respeito disso. Vem comigo. Diz assim, ó: quanto à antiga maneira de viver, olha só se não é uma transformação que o Senhor quer fazer em nós, gente. Deus quer transformar nós, gente. De verdade. Você não pode, não é o mesmo depois que se impacta com Cristo. Efésios 4:22 nos diz: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, ó. Arranca fora isso aí. Que se corrompe por desejos enganosos. A serem renovados, ó cirurgia, nova criatura, no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Aleluia! É uma transformação, essa é a proposta dessa noite. Transformar você. Por isso que eu disse no início, no começo da pregação, usando o link que a Vicky fez aqui com as crianças, eu resumi numa frase: Deus o ama do jeito que você é, amém? Amém, igreja? Mas Ele se recusa a deixar você desse jeito. Captou ou não? Captou? A pergunta é: como você é? Se Deus te ama como você é, como você é? Você é um mentiroso? Deus te ama, cara. Sabia disso? Deus te ama. Você é um traidor? Deus te ama. Você é um adúltero? Ele continua a te amar. Você é um pornográfico? Você se prostitui? Deus te ama. Deus te ama, tome posse disso. Agora deixa eu falar a parte B do que o Evangelho produz em nós. Deus te ama, mas Ele se recusa a deixar você dessa forma. Você é um mentiroso? Deus te ama, mas Ele se recusa a deixar você como um mentiroso. Você se prostitui, Ele te ama. Glória a Deus, toma posse disso. Mas Ele se recusa a deixar você se prostituindo. Você é um traidor, um adúltero. Deus te ama, cara, toma posse disso. Mas Ele se recusa a deixar você dessa forma. Essa é a proposta do Evangelho. E se a proposta é sermos transformados, conforme o texto base que nós lemos. Qual é o texto base? Vamos ver se vocês estão espertos. Qual é o texto base que nós lemos? Uma frase apenas? Qual que é? Não precisa falar a frase, mas pelo menos o título, o livro, qual que é? Filipenses 2:5 diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Se a proposta é sermos transformados a ter uma atitude com a de Cristo, então nós temos que olhar para o coração mais puro que já existiu. O coração mais dócil que já existiu. Se a ideia é sair daqui com uma cirurgia no peito, tirar esse coração e colocar o coração de Cristo, nós temos que olhar para Ele. Tem algumas coisas, características de Cristo. Deixa eu mostrar para você, presta atenção. Jesus era adorado por milhares, mas Ele se contentava em viver uma vida simples. Ele recebia o cuidado de várias mulheres. A gente vê isso em Lucas. Jesus sendo sustentado pelas mulheres. As mulheres cuidavam dele. Cuidavam no sentido financeiro. As mulheres acompanhavam ele. Sustento. E ainda assim,
nunca foi acusado de cometer atos imorais. Bem diferente de nós, né? Coloca um homem com uma mulher para trabalhar numa sala. Se o cara é mente poluída, que a maioria dos homens tem, o que acontece? Começa a ver com outros olhos, né? A gente precisa ser transformado, cara. A gente precisa ser transformado, gente. A gente precisa. Ele foi desprezado por aqueles a quem criou. Ó, nós desprezamos ele, mas disposto a perdoá-los antes mesmo de pedir perdão. Entende? Quando ele estava na cruz, ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Essa é a graça do Evangelho. Essa é a graça. Jesus é aquele que acalma, dorme e descansa na tempestade. Esse é o coração que eu quero que... A cirurgia que eu estou propondo nessa noite. E nós gritamos em meio à tempestade. Aliás, muitas vezes somos nós que causamos a tempestade, né? Tempestade dentro da casa aí, no seu trabalho, talvez eu sei que criou. Jesus levantou a mão para curar. E nós levantamos para ferir. Pedro pega a espada e passa na orelha de Malco. Tchap! Lembra dessa passagem? Que Jesus fala: meu Deus, eu tenho que fazer uma cirurgia, colocar um coração novo nesse Pedrão. Calma, cara. Não é por espada. Vem cá, Malco. Chocolate, a orelha. E cora a orelha do cara. A mesma coisa nós. O coração de Cristo é curador, perdoador, amável. E nós, ferir. Ele se recusa a ser guiado por vingança. Quando seus discípulos o abandonaram e não quis puni-lo, quando os soldados cuspiam na sua face, ele não cuspiu fogo, porque ele podia, né? Cuspiu, o que é isso? Pá, tá uma labareda de fogo aí, ai, queima. Mas sim, perdoou. Jesus sabia do seu chamado, da missão a ser cumprida. Você sabe qual que era a missão de Cristo? A Bíblia nos mostra, Lucas 19:10, fala qual que era a missão de Cristo na terra. Lucas 19:10 diz assim, ó: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Ele sabia dessa missão, do chamado a ser cumprido. Então ele caminhou sobre essa terra para buscar e salvar o que estava perdido. Isso confundia fariseu, cara. Isso confundia. E nós? Qual é o seu objetivo de vida? Pagar conta, ganhar dinheiro, pagar conta, viajar o mundo, beijar na boca. Esse é o meu objetivo. É isso aí, ficar famoso. Cara, nós precisamos de uma cirurgia, de um coração novo, gente. E a gente olhando, né? Patamar alto, né? O sarrafo é alto, cara. Sim ou não? Nós estamos falando de Cristo. Difícil, não é, igreja? Nosso coração parece tão distante do dele, sim ou não? Ele é puro, nós somos gananciosos. Ele é pacífico, nós somos problemáticos. Ele é espiritual, nós somos mundanos e carnais. Como ter esse coração, pastor? Essa é a pergunta que vale. Como ter esse coração? E aí, galera? O que vocês me falam? Depois dessa introdução. Como ter esse coração? Gálatas 2:20 já nos dá um indício. Se você quer abrir, nós vamos projetar. Gálatas 2:20 já nos dá alguns indícios de como ter esse coração. Nós vamos ver vários pontos aqui ao longo da noite. Mas Gálatas 2:20 já nos dá algum indício. Por exemplo, diz assim: fui crucificado com Cristo. Grifa crucificado, aí você está com a sua Bíblia. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Grifa isso, cara. Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou, se entregou por mim. Lembra da pergunta da introdução que eu falei? Imagina Jesus 24 horas sobre a sua vida. Imagina Jesus pondo o seu sapato, trabalhando. Imagina Jesus no seu lugar. Lembrou disso? Era apenas uma pegadinha, porque segundo o apóstolo Paulo aqui em Gálatas 2:20, você já tem Cristo aí, cara. Sim ou não, igreja? Segundo Gálatas aqui 2:20 diz: Cristo vive em mim.
Então, filhão, essa ideia, o pastor me fez pensar, se Cristo, não, Cristo está em você. Nossa, mas se ele estivesse, eu não assistiria isso. Pois é, mas ele está em você. Não, mas se ele estivesse, eu não tocaria. Pois é, mas ele está em você. Ele está. Então, segundo o apóstolo Paulo aqui nessa passagem, nós temos esse coração. E aí ele deixa mais claro ainda, numa outra passagem, 1 Coríntios capítulo 2, diz assim, 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, eu falei que tinha muita Bíblia hoje, e nós vamos ler muita Bíblia mesmo. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, diz assim, agora, para você trazer luz um pouquinho sobre essa confusão que talvez está na sua mente aí, poxa, está em mim, mas eu não consigo. Pega essa, verso 14 de capítulo 2 de 1 Coríntios. Grifa isso, quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Pois eles são loucura. E não é capaz de entendê-las. Por isso que você fala às vezes com o seu vizinho maluco lá. Você vai falar de Deus, do Espírito e tal. Cara, que é isso, cara? Você está por fora e tal. Que não tem o Espírito. Entende? Você vai falar com ele, entrou aqui, saiu ali, tanto faz, tanto fez. Aí continua, né? Verso 15. Mas quem é espiritual, discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois, olha isso. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Olha o que o texto diz a resposta. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Você tem Cristo vivendo em você, você tem a mente de Cristo. Você está pegando isso, gente? Pastor, você propôs, se Jesus estivesse no meu lugar, como que eu iria pensar? Pois é, você tem a mente. Se você tem o Espírito de Deus em você, você tem a mente dele em você. Você está compreendendo isso, gente? Está compreendendo isso? E é legal a gente pensar assim um bate-papo aqui, sabe? Sobre uma história assim, diz que um homem, ele saiu da sua cidade, ele tinha 15 anos, e ele foi embora. E depois de 30 anos, ele volta para a sua cidade, sabe? Depois de 30 anos, ele volta para a cidade onde ele morava, uma cidade pequena. Então agora ele está com 45, é um homem formado já, um homem adulto. Ele sai um pré-adolescente, um adolescente e volta um homem adulto. E lá ele encontra alguns amigos da juventude. Ele se depara com um antigo vizinho, agora já um idoso, com mais de 80 anos. E ali ele começa a conversar com esse vizinho. E o vizinho fala, e aí, meu, como que você está? Você voltou depois de 30 anos, né? E o cara que chega, né, um homem chega, pois é, eu sou uma nova pessoa. Ele era agora um servo de Deus. Ele fala, eu passei por um processo de morte. O vizinho fala, como assim? Morte? Mas você está aqui, cara. Eu morri. Morri para o mundo e sou uma nova criatura. Morreu para o mundo? Como assim? Pois é, eu tenho novas vestes agora. Um novo pensar. O cara falava, o idoso falou, novas vestes? Tá maluco? Tá birutando? Ele falou pro cara. É isso que o texto aqui em Coríntios está querendo dizer para nós. E aí quando nós pensamos a respeito disso, gente, não é estranho? O texto de Coríntios diz que nós temos a mente de Cristo, sim ou não? O texto que nós lemos de Gálatas diz que Cristo vive em nós, sim ou não, igreja? Mas não é estranho? Porque se eu tenho a mente de Cristo e Ele vive em mim, presta atenção nisso, igreja. Por que eu continuo pensando como eu mesmo? Se Cristo é a sua mente, e se Ele habita em você, por que você pensa com a sua cabeça ainda? Por que as atitudes estão aí do mesmo jeito? Por que eu continuo a brigar na primeira fechada do trânsito que aparece em mim? Mete a mão na buzina e mão para fora, e aí, velhão, sai o velho homem, né? Por que eu quero as coisas do meu jeito? E, ai, se não sair do meu jeito, cara. Ai, se não sair. Ah, se pisar na minha joanete, se não fizer as coisas do jeito que quero em casa. Ai, se o pastor não olhar para... Ai, gente, nós temos que pensar nisso. Qual é a mente? O que está vivendo?
Em cima dessas perguntas que eu estou lançando em você, eu quero que você reflita nelas. Vamos ver alguns pontos? Em como ter um coração igual ao de Cristo. O tema da mensagem é um coração igual ao de Jesus. E eu quero, em nome de Jesus, que você saia com uma cirurgia aqui hoje. Com um novo coração. Com o coração de Cristo em você. Amém? Você está disposto, cara, a fazer essa cirurgia aí, hein? Coração novo entrar em você? Você acha que você precisa ou está tudo certo aí? Está tudo beleza? Vamos lá, vamos ver alguns pontos, igreja? Vamos ver alguns pontos e nos ajudar a pensar sobre isso. Se eu tenho a mente, Cristo vive, por que eu sou a mesma pessoa? Eu quero refletir junto com você então em alguns pontos, e no nome de Jesus, eu vou conseguir dentro do horário. Primeiro ponto que eu quero refletir com vocês é o seguinte: para termos o coração de Cristo, é preciso morrer. É legal demais, sabe, essas reflexões aqui, porque nos faz pensar fora da caixinha, sabe? Fora da caixinha. Talvez você ia pensar, para ter o coração de Cristo, eu preciso de um tapete vermelho, e sentar na primeira fileira, e uma coroa. Ah, filhão, sabe o que você precisa? Não é disso não. Sabe o que você precisa para ter o coração dele? Morrer. Morrer. Se você não morrer, cara, não negar a si, esse é o primeiro ponto. Se você não compreender esse primeiro ponto, nenhum outro vai fazer sentido. Todos os outros pontos se ligam a esse primeiro. Então, para essa cirurgia acontecer, para você compreender, ter a mente e Cristo vivendo, só existe, a primícia: você precisa morrer, negar a si mesmo, abrir mão. E vem comigo em Colossenses 3, do verso 1 até o 17. Colossenses 3, do verso 1 até o 17. Vamos ler, é um texto bem longo, hein? Aperta o cinto aí. Vamos ler o texto. Vai grifando aquilo que o Senhor fala com você. É um texto longo, mas poderoso. Por isso que a gente precisa ler ele até o verso 17, sabe? Então aperta o cinto aí. Se está cansando, dá uns pulos no lugar, senta de novo. Vamos lá. Diz assim o texto, Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, ou seja, ressuscitou porque morreu. Amém? Então você morreu, agora você ressuscita, uma nova criatura. Vamos lá para o texto. Procurem as coisas, que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida em Cristo. Olha um pouquinho até da bate-papo que nós estávamos na classe de novos hoje. O Senhor opera milagres, o Senhor convence, converte, transforma. Mas olha a sua participação aqui, queridão. Deus colocou aí um novo coração, então procure essas coisas do alto agora. Busca ela agora, porque você morreu. Verso 4. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer, grifa isso, tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Olha só quanta coisa que ele começa a falar: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é a idolatria. É por causa destas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticavam no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas estas coisas. Que coisa? Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente do falar, boca suja, né, no nosso português. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto,
como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Ó, verso 13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja juíza em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Aleluia. Qual que é o princípio então? Você quer ter um novo coração? Você quer ter uma nova vida? Você quer começar a entender então por que você não consegue? Porque há a dificuldade dessas pessoas compreenderem a mente e ter Cristo no seu coração. Sabe qual que é o primeiro princípio? Porque não morreu. Porque não morreu. O que guia a vida dessa pessoa é ela mesma, o ego, a vaidade, os meus desejos. Então, primeiro ponto, quer ter um novo coração, uma nova vida, você precisa morrer. Você precisa morrer e se revestir-se de um novo homem. Amém, igreja? Vamos para o segundo? Vamos lá, vamos caminhar. Segundo ponto. Para termos o coração de Jesus, aqui aperta, hein? Precisamos perdoar como Cristo perdoou. Precisamos perdoar como Cristo perdoou. Continua no texto de Colossenses 3:13, que tem uma passagem ali que nós lemos, nós vamos usar ela novamente agora. Colossenses 3, o verso 13 diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Eu quero trazer um exemplo aqui, que talvez vai trazer luz um pouquinho sobre a questão do perdão. Algo tão difícil para o cristão, para o ser humano, e algo difícil para o cristão que não era para ser. Eu quero usar um exemplo. Uma parte é fictícia, tá? Mas algumas coisas aconteceram literalmente comigo, lá em casa. Quando nós compramos a cachorrinha, nós temos a cachorrinha lá em casa. E quando nós compramos a cachorrinha pro Lucas, uma das nossas falas para ele era o seguinte, ó: a cachorra é sua, cuide dela. Cuide dela. Põe comida, põe água, penteia ela, a cachorra é sua, cuide dela. E é interessante porque assim, no início parecia tudo maravilhoso. Tudo maravilhoso. Os primeiros dias, aquele lindo filhotinho, tem uma shih tzu lá, gente, coisa mais linda, sabe? Fofinha, assim, uma bolinha, no começo, tudo lindo. Aquele olhar meigo, sabe? Shih tzu assim, penetrante, gostosinho, bonitinho. Um carinho imenso que o cachorro e ele tinha, sabe? Aí surge assim, né? Qual o problema dela ter um cheiro ruim? Cachorro tem cheiro ruim, não tem, gente? Tá cheiro de cachorro, ué. Não. É um amor, sabe, inicial. Não tem problema nenhum. Qual é o problema? Não tem problema. Qual o problema dela latir? Nenhum. Estou apaixonado. Olha que maravilha que é esse filhotinho. Qual o problema dela fazer sujeira? E aí, se faz sujeira, você tem que limpar. Pegar lá e tal, lavar. Qual o problema? Nenhum. 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 Até que o tempo vai passando. Daí vem o cansaço. O latido que era um latido doce já não é mais doce. É um latido que estressa, né? Que incomoda. Esse latido aqui, viu? Limpar sujeira já não é mais a mesma coisa. É desgastante, cheira mal, sabe? E aí aquela frase assim, ó: a cachorra é sua, cuide dela. Estava a ponto de querer ser mudada. Tipo assim, pai, não podia ser assim, ó: a cachorra é minha apenas para brincar? Ou a cachorra é minha apenas quando eu quiser? Não pode ser assim, né? Não poderia ser assim. Não. A cachorra é sua na alegria, na tristeza. E pronto, você está com ela agora. Pegou essa história? Vamos mudar a história da cachorrinha?
E ao invés de você ouvir, a cachorra é sua, cuide dela, talvez você já ouviu, o marido é seu, a esposa é sua, o filho é seu, o trabalho é seu, o chefe é seu, ou qualquer outra relação do ser humano, relacionamento. E aí sabe qual que é a nossa atitude? Sabe qual que é a nossa atitude? Muitas vezes, nós tomamos algumas atitudes algumas vezes. Quando nós nos deparamos com esse amor, sabe, passando, seja em qual for o nível de relacionamento que eu estou propondo para vocês, a gente começa a agir da seguinte forma. Alguns querem fugir, sair do relacionamento e começar um novo. Vamos começar um novo em outro lugar, porque as coisas podem ser diferentes. Outros lutam e transformam a casa num ringue de guerra, cara. Um combate puro. Poucos, porém, contudo, todavia, escolhem um outro tratamento, que se chama perdão. Perdão. Se o texto base que nós lemos, qual é o texto base dessa pregação de hoje? Qual é? Filipenses 2,5 diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Como será que Cristo agiria então? Nessa situação que você está vivendo aí pensando. Vamos ver um pouquinho com os olhos de Cristo? Essa é a proposta, ser transformado. Vamos lá. Por 3 anos, ele andou com o mesmo grupo. Com os mesmos caras ali. Sabe? Geralmente a mesma dúzia ali de homens, eles se sentavam à mesa, andavam no mesmo barco, navegavam. Andavam pelas mesmas estradas, visitavam as mesmas casas, e não só isso, vai prestando atenção no que eu quero dizer. Ele sabia o pensamento dos seus amigos que estavam ali. Ele sabia os pensamentos e as atitudes futuras que cada um ia ter. E vai pensando nisso, cara, se não é intrigante. Eu fico imaginando se eu soubesse. Se eu estou pregando aqui, eu soubesse os pensamentos de vocês, sabe? Tipo assim, pastor chata, pensamento, sabe? Eu penso, vontade de ir embora. Imagina eu olhando assim os pensamentos de vocês, sabe? E se eu soubesse a atitude de vocês futura, daqui 2 anos, essa pessoa aqui que eu estendi a mão, ela vai me trair. Essa pessoa que eu ajudei financeiramente, ela vai virar as costas para mim e vai falar que eu sou mau, que eu não cuido, que eu nunca olhei para ela. Imagina se eu soubesse disso. Cristo sabia. Cristo sabia, cara. Cristo sabia de cada coisa, da situação que iria acontecer. Imagina como foi amar Pedro, sabendo que ele ia negar. Imagina sentado na mesa com Pedro. Esse cara vai me negar, meu. Esse cara vai me negar. Imagina isso. Confiar em Tomé, sabendo que ele questionaria a ressurreição. Deixa eu ver se é mesmo. Mostra aí os caras. Imagina, confiar num homem como esse. Cuidar de homens que dias antes da morte de Jesus, sabe o que os discípulos estavam discutindo? Dias antes da morte de Jesus, qual deles era o melhor e o maior? Qual pode sentar aqui, qual pode sentar à direita, sou eu, Jesus. Pessoas difíceis de serem amadas, pessoas difíceis. E aí a gente vê o exemplo nosso, é Cristo. Podemos ver claramente o exemplo de Cristo no texto abaixo. João capítulo 13. Eu quero que você abra e veja a história sendo mostrada. Qual é a nossa atitude então, pastor? João 13 mostra um dos momentos mais lindos em termos de servidão, de se colocar aos pés de alguém. João 13, verso 1 até o 5. Aqui era o momento da ceia do Senhor. O momento da ceia estava sendo servido aqui. E conta assim, João 13:1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, olha que poderoso, amou-os até o fim. Estava sentado servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder,
e que viera de Deus, estava voltando para Deus. Ó, grifa, ó o verso 4. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com uma toalha que estava em sua cintura. Tenta ter uma mente fértil, como a minha. Imagina a cena. Os caras caminhando, longas estradas, só terra, não tem asfalto. Sandálias nos pés, alguns descalços. Aquela terra impregnada, imagina aquela terra que não sai nem com soda, eu acho que se deixar o pé de molho não sairia. O ato de chegar na casa de alguém e lavar os pés era algo de servidão, de gratidão. Aliás, quem lavava os pés era uma profissão naqueles tempos. Era o serviçal da mais baixa estatura. Então a pirâmide de serviços dentro de uma casa, o pior, vamos assim, ó, esse é o pior, cara, era o cara que lavava os pés. O pior no sentido assim, de trabalho, era o cara que lavava os pés. Esse é o Senhor. Nos mostra aqui, esse é o grande momento. E eles entram nessa sala e se assentam, comem, e de repente uma bacia, uma toalha entra em cena. E o mestre se ajoelhando. E um a um ele começa a lavar o pé de todos eles. Sabe, eu tentei achar alguma tradução, de verdade, procurei, que dissesse assim, ó: Jesus lavou os pés de todos os discípulos, exceto de Judas. Eu tentei procurar uma tradução assim, mas não achei, cara. Eu não achei. Jesus lavou o pé de todo mundo, menos o de Judas. E este é um ensino poderoso, sabe? Esse é um ensino poderoso. Porque ele perdoou o pecado dele e deles e nosso, antes mesmo que o cometesse. Ele ofereceu misericórdia antes mesmo que a solicitasse. Misericórdia, não, estou dando a você. E eles não entendiam isso. João 13, verso 7, sabe? A continuação do texto diz assim, ó: respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Eu sei que talvez você esteja pensando aí: pastor, eu nunca seria capaz de fazer isso. Sabe por quê, pastor? Você não conhece a dor, a ferida que fizeram em mim. Por isso que eu nunca me ajoelharia diante de uma pessoa que me traiu, que me apunhalou. Jamais eu faria isso, Jesus. Sabe por quê? Não é possível. A ferida que tem dentro de mim é gigante. É gigante. Lembre-se, para ter um coração igual a de Cristo, a gente precisa ter os olhos fitos nele. Quando você olha para Cristo, você vê menos os defeitos de um do outro. Esses olhos fitos em Cristo está em Hebreus 12, 2. Os olhos fitos em Jesus. Os olhos fitos. E João 13, o verso 14 e o 15, nós estamos lendo aqui João 13, diz assim, ó: pois bem, se eu, sendo o Senhor, Jesus falando para eles, depois de lavar os pés, pois bem, se eu, sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés um dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhe fiz. Se lavar de pés, gente, nos dá um apontamento poderoso. Significa ajoelhar como Jesus se ajoelhou, sabe? Tocando as partes encardidas das pessoas aos quais nós estamos ligados. E lavando delas a indelicadeza com delicadeza, cara. É isso que está mostrando. Por isso que Efésios 4,32 nos fala: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Aí eu sei que você está pensando agora. Quer que eu fale o que você está pensando? Eu sei que você está pensando. Talvez você está pensando assim, ó: pastor, mas não fui eu que errei.
Você está falando um monte de coisa, mas não fui eu que errei. Não fui eu que errei, pastor. Você está falando isso? Eu estava certo nessa situação, nessa briga lá em casa e no trabalho. Tudo isso que aconteceu, eu era a pessoa certa. Não, eu não tinha nada a ver. Beleza. Palmas para você. Mas Jesus também não errou. Você entende? Jesus não traiu. Ele não era o errado ali. E de todos os homens naquela sala, apenas um era merecedor de ter os pés lavados. E ele é quem lavou, sabe? Aquele que merecia ser servido. Jesus, vamos lá, estou aqui para servir. Não, foi ele que foi e serviu. Ele é digno. Ele é digno, sabe? Tem uma história, gente, que eu queria que você pensasse muito comigo a respeito de perdão. Isso é muito sério. Perdão. Eu não estou nem falando fora da igreja, porque isso é natural, a briga, mortes e tal. Eu estou falando para você que está aqui. Tem uma história que diz o seguinte, ó. Diz que um professor estava na sala de aula, né? E estava tendo muitos problemas na sala de aula, com falta de perdão, brigas entre os jovens, e um não olhava com o outro, e implicância, e brigas, e xingamentos. O professor teve uma ideia. Falou, vou fazer o seguinte. Falou para os alunos, ó, traga um monte de batata, uma sacola de batata e um saco. Traga isso na próxima aula. Beleza, professor? Beleza, beleza. No dia seguinte, cada um trouxe uma sacolada de batata, né? E aí o professor falou, agora vocês pegam essas batatas e coloquem o nome de cada pessoa que você brigou, está intrigado, está com briga, com rixa, que está com probleminha, biquinho, mimimi, escreve o nome dele. Alguns falaram, agora mesmo, eu bato tudo, né? Coloca o nome do cara. Alguns fizeram um sacão, outros um pouquinho menos. Aí o professor falou, pega essas batatas agora, coloca dentro desse saco aí que vocês trouxeram, coloca na mochila de vocês, vocês vão carregar isso aí para onde você for. Você vai no banheiro, você vai estar com essa batata. Você vai no refeitório, você vai para sua casa, você vai dormir com essa batata nas costas, viu? Você vai acordar amanhã, você vai vir para cá, e você vai ficar com essa batata, beleza? Beleza, professor. Passa um dia, passa 2. No terceiro a galera chegou assim, professor, por favor, não dá mais. Podemos jogar fora esse lixo que está aqui, porque está fedendo. Já viu batata podre, gente? Já sentiu o cheiro de batata podre? Porra, as batatas estavam apodrecendo nas costas da molecada. E o peso de uma batata podre nas costas. Professor, não dá. A gente pode jogar fora esse lixo? Está um lixo aqui. O professor falou, sim. Pode jogar as batatas fora. Mas, se junto com elas, vocês também não jogarem fora toda a mágoa e ressentimento que elas representam, o peso e o mau cheiro não sairá dos seus corações. Vai sair, cara. Perdão não é sobre você estar certo ou não. Pouco importa o certo. O perdão é um princípio de cristão. Cara, me perdoa, cara, pelo que eu fiz. Esse é um princípio de cristão. Então você quer ter um coração novo? Uma nova vida? Quer viver diferente? Se você não quer, cara, beleza, continua com a batata podre nas tuas costas aí. Que a minha, ó, estou lançando fora. Aprenda a perdoar como Jesus perdoou. Perdoe como Jesus perdoou. Terceiro ponto, vamos lá. Em nome de Jesus, vamos lá. Para termos o coração de Cristo, precisamos escutar. Grava isso. Para ter o coração de Cristo, precisamos escutar. Estou propondo uma cirurgia, uma transformação em você. E uma das parábolas que Jesus conta, ele comparou os nossos ouvidos. Ele compara a nossa vida, tá? Mas eu quero usar aqui os ouvidos. Ele compara o nosso ouvido como solo. E ele comentou sobre uma semente, que é a palavra que é lançada. Essa semente, a palavra que era lançada. Em 4 solos diferentes. Ou seja, 4 ouvidos diferentes. Essa história está contada em Mateus 13, Marcos 4 e Lucas 8. E aí eu peguei, quando Jesus explica a parábola do semeador, em Lucas 8.
Então diz assim, ó, Lucas 8, verso 11. Jesus explicando a parábola. Veja só esse solo relacionado aos ouvidos. 4 solos, 4 ouvidos diferentes e a palavra sendo lançada. Olha só Lucas 8, a explicação da parábola do semeador. Verso 11. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações, para que não creiam e não sejam salvos. Segundo solo. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Terceiro solo. As que caíram entre os espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres desta vida e não amadurecem. Verso 15, quarto solo. Mas as que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra e retêm e dão fruto com perseverança. Eu não sei se você lê a Bíblia observando o que o texto quer dizer. Percebe, gente, que nos 4 solos a semente é a mesma. Sim ou não? Nos 4 solos o semeador é o mesmo. Sim ou não? O que é diferente então? Os solos, igreja. Semente é a mesma, semeador é o mesmo. O que difere? O solo. O solo. O ouvinte. Ó, vocês, nós, o ouvinte. E se a gente fizer uma proporção, vem comigo em matemática aqui, ó. Se a gente fizer uma proporção básica, 3/4 do que estão ouvindo a voz de Deus, não estão ouvindo. Faz me entender? 3/4 aqui, ó, do que estão, não estão ouvindo. Tá nem aí. Não tá nem aí com a palavra. Não estão ouvindo a voz de Deus, seja por corações duros, seja por vidas superficiais, seja por mentes ansiosas. Quer uma outra proporção, em porcentagem? 75% das pessoas que estão recebendo a semente, estão perdendo a semente. 75 aqui, ó, está perdendo essa semente. E aí, para pensar sobre isso, a gente tem que fazer uma diferença, que existe uma diferença entre ouvir e escutar. Existe uma diferença entre ouvir e escutar. Você sabia disso? Que existe uma diferença entre ouvir e escutar? O ouvir, gente, presta atenção nessa diferença. O ouvir é o ato ligado à sua audição. É o som que o seu ouvido está captando, ó. Seu ouvido captou esse som. Ei, beleza, captou um som aí. Isso é o ouvir, tá? Ouvir. Escutar é entender esse som que está sendo captado. Quando eu falo, você é filho de Deus, puxa vida, cara, você está escutando. Quando eu falo, você é filho de Deus, está apenas ouvindo, tanto faz, tanto fez para você. Você está pensando no cheeseburger, na manhã, no que vai acontecer. A diferença entre um e o outro acontece após o indivíduo ouvir esse som, receber esse som. Ele está ouvindo quando há pouca interação e escutando quando está prestando atenção no que é emitido. Por isso que a gente fala aquela expressão, né? Entrou por ouvido, saiu por outro. Por isso que tem essa expressão. Entra por ouvido, sai por outro. Cara, tá nem aí. Tá nem aí. E deixa eu falar para vocês. Tem muita gente. O texto bíblico nos mostra 3/4 da igreja. 75% da igreja está apenas ouvindo. Apenas ouvindo. E é nítido. Ai, gente, é tão nítido. Um pequeno grupo, numa vigília, pregando, aconselhando, um tempo de mesa, é tão nítido. Você com seu marido, faz um teste. Pega essa diferença, ouvir e escutar. Faça um teste com seu marido. Se ele não está, qual é o momento que ele está ouvindo?
qual o momento que ele está escutando. Coloque ele na frente de um jogo de futebol e fala para ele assim, ó, meu amor, você comprou aquela torneira lá, você foi lá comprar o... Sabe o que ele vai falar? Ele está ouvindo você, ele não está te escutando. Senta numa mesa com ele, dá a mão e olha no olho dele. Ele vai te escutar. Faça esse teste. Isso é o que nós estamos vivendo na igreja, cara. Muita gente só ouvindo, sabe? Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Quanto tempo você não escuta a voz de Deus? Quanto tempo você não escuta, gente? Você já escutou a voz de Deus? Você já escutou, cara? Porque quem é o nosso exemplo a ser seguido, gente? Qual é o exemplo a ser seguido, igreja? Jesus. Então, partindo do texto base que nós lemos, qual é o texto base? Filipenses 2,5 diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Como Jesus agia? Como Jesus agia? Escutando. Como que era? Nós temos que observar o nosso alvo, que é Ele. Passe um tempo, gente, observando os evangelhos, os 4 evangelhos. E você vai ver a vida de Jesus Cristo. E você vai ver um padrão impressionante na vida dele. Ele passou tempo com Deus, orando e escutando a Deus. Tempo com Deus, orando e escutando a Deus. Se relacionando com Deus. Quer ver alguns exemplos? Marcos 1,35 diz: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Lucas 5,16 diz: mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Deixa eu falar algo para vocês, gente. Se Jesus, o Filho de Deus, o Salvador, sem pecados, achava que valia a pena, sabe, deixar um espaço na agenda para orar, será que não seria sério e sábio nós fazer o mesmo? Quanto tempo você não ora de verdade? Não escuta a voz de Deus de verdade? Não vá aos pés dele de verdade? E sabe o que isso produz? Se você não faz isso, sabe o que isso produz? Um coração humano, um coração de pedra, que julga, que pisa, que é guiado por outras coisas, por dinheiro, por vaidade, por mulheres, por prazeres, por coisas que levam você à morte. Sabe por quê? Porque não tem o coração de Cristo. A proposta nesse ponto que eu estou trazendo para você aqui, para você ter o coração de Cristo nesse terceiro ponto, é que você precisa escutar. E escutar, gente. E escutar. Sabe, nós estamos num mês de oração e jejum. Você tem separado de verdade as quintas-feiras, pelo menos a quinta-feira para orar? Gente, se você não tem feito isso, me perdoe, como você quer entrar no céu, velho? Você quer entrar no céu para fazer o quê? Para comer requeijão com torrada e tocar harpa? Você acha que vai ter isso lá? Ah, gente do céu, nós precisamos crescer em Cristo, cara. Crescer no Senhor. Nós temos vigília todo primeiro sábado do mês aqui, trazer a palavra, o céu descer, apontamento, compartilhar testemunhos. É isso que nós precisamos fazer, gente. Pequenos grupos, Senhor, evangelistas. Você é um missionário do Senhor, onde Deus te envia. Pastor, legal. E como que eu posso escutar a voz de Deus? Eu nunca ouvi a voz dele assim. Como que eu posso escutar a voz de Deus? Deus fala, igreja, amém? Quero dar algumas dicas para vocês, para te ajudar, não somente a ouvir, mas é escutar a partir de agora a voz de Deus. Primeira dica que eu quero dar para você: separe tempo. Separe um tempo e um lugar apropriado. Tempo e lugar apropriado. Tempo e lugar apropriado. Sabe, para alguns é pela manhã, então acorde mais cedo. Para outros tem uma folga à tarde, aproveite. Para outros é o final do dia, quando chega do trabalho, aproveite. O fato é, pratique, relacione com Deus, para você escutar a voz dele. Escutar a voz dele.
Separe tempo e um lugar apropriado. Sabe, nós precisamos valorizar a qualidade. E não o tempo. Não, vou ficar 3 horas aqui orando. Não. E a qualidade disso? E a qualidade? Sabe o que eu quero propor para vocês? Saia do modo meta. Eu tenho a meta de ler a Bíblia em 1 ano. Eu tenho a meta de orar 1 hora, amanhã 2 horas. Saia do modo meta, cara. Saia do modo meta e entre no modo relacionamento. Modo relacionamento. João 15:15 diz assim, ó: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Saia do modo meta e entre no modo relacionamento. Segunda dica para você, ouvir a voz de Deus. Você precisa ter uma Bíblia, de preferência, aberta. Não fechada na gaveta. Uma Bíblia aberta. Sabe por quê? Porque Deus fala com você através da palavra dele. Sabe o que é a palavra? A palavra de Deus é o que está escrito nesse livro, cabeça dura. É o que está nesse livro. A palavra dele está aqui. Então você precisa ter uma Bíblia aberta. Quer algumas dicas então? Ore antes de ler a palavra. Se ajoelhe, já que você separou um local e um tempo apropriado. Se ajoelhe, Senhor, revela a tua palavra, que está oculta aos meus olhos, traz luz. Olha que diferente, cara. Porque se você está no modo meta, o pastor falou de meta, vamos lá, a meta hoje é ler um livro por dia, e você fecha e vai trabalhar que nem um doido. Modo relacionamento, você se ajoelha, Pai, fala comigo, na tua palavra, na sua santa palavra, me oriente, peça orientação ao Espírito Santo, sabe, valendo com as lentes de Cristo, e não com as suas lentes. Se você lê a Bíblia sobre as suas lentes, você vai falar, eu acho isso, e a Bíblia não tem dessa de eu acho, é o que ela diz, é o que o texto diz, é a lente de Cristo que é colocada. A Bíblia não é um jornal que você lê a manchete que você quer, mas ela tem que ser lida como uma mina em busca de um tesouro, sabe? Tesouros escondidos na santa palavra dele. Provérbios 22, 4, 5. Provérbios 2, verso 4 e 5 diz: se procurar a sabedoria como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor, e achará o conhecimento de Deus. Terceira dica, de ouvir a voz, você precisa de um coração então que escuta. Você precisa escutar. Tiago 1,25 diz: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Quando você escutar a voz de Deus e praticar aquilo que Ele tem falado com você, muitas coisas podem acontecer, meu irmão. Muitas coisas podem acontecer. Muitas coisas. Sabemos que estamos ouvindo a Deus quando o que nós lemos a Bíblia corresponde com o que as pessoas estão vendo em nossa vida, sabe? Filipenses 4,9 diz: tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Então, sobre esse terceiro ponto, você quer ter um coração novo, uma nova vida, aprenda a escutar a voz de Deus. Aprenda a escutar a voz de Deus. Quarta reflexão: para ter um coração de Cristo, para ter o coração de Jesus, você precisa ter fome por Ele. Ter fome por Ele, cara. Ter fome por Ele, igreja. Provérbios 27, 7 diz: quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome,
até o amargo é doce. Sabe, igreja, eu vou trazer alguns pontos de vista aqui que eu quero trazer para vocês. Há uma semelhança muito grande entre as pessoas que estão em um avião sentadas, uma viagem, e as que estão sentadas na cadeira da igreja. Uma semelhança muito grande. Que todos estão em uma jornada, uma viagem, sabe? Alguns nessa viagem dentro do avião, ou sentados na cadeira da igreja, alguns estão dormindo. E dormindo literalmente. Dormir de dormir. Outros estão contemplando essa jornada, sabe, através da janela e vendo, uau, cara, que legal. Olha lá aquele monte que está ali, que bacana, legal isso. E a frase, na maioria das vezes, quando pousa um avião, ou quando termina o culto, foi um bom voo. E aí quando a gente sai daqui fala, foi um bom culto. Foi um bom culto. E aí sabe qual que é a tristeza? Se no meu coração é triste, imagina de Cristo. Sabe qual que é a tristeza e a luta, e a dor? Que nós saímos da mesma forma com que entramos. Nós saímos da mesma forma com que entramos. Observa só os passageiros de um voo. Se você já andou de avião, talvez você já viu isso. Alguns vão estar felizes, sabe? Porque talvez é a primeira vez que está no avião. E ou feliz pelo destino, uau, está indo para aquela praia, beleza. Alguns estão felizes. Outros estão irritados. Seus tablets, notebooks abertos e mexendo e aguardando chegar na reunião que precisava, estão extremamente perturbados e irritados. Mas a grande maioria dos passageiros desse avião, eles estão satisfeitos com o voo. E ao final eles dizem, foi um bom voo. Foi um bom voo. Mas nessa viagem de avião tem um menino. E esse menino, ele entra nesse avião com seu pai e com a sua mãe. E ele entra entusiasmado, feliz com essa viagem vai acontecer. E eles estavam sendo os primeiros a entrar, e ele fala, cara, o moço, olha, eu quero ver o piloto. Deixa eu ver o piloto, a cabine. Aí o moço fala, não sei, vamos ver se dá, né? Preciso falar com o piloto. A mãe senta com a criança, com o pai, sentam na cadeira, na poltrona. E como tinha poucas pessoas, a aeromoça vai lá até o piloto e fala, olha, tem alguém querendo te ver aí, posso deixar ele entrar? Aí o piloto vira, abre a portinha assim, né? E fala assim, e fala no comandinho lá, aquele negócio, né? Tem alguém querendo me ver aqui nesse avião? O menino levanta a mão, sou eu. O menino feliz, sou eu, piloto, eu quero te ver. Então vem cá. Aí o menino entra na cabine de piloto do avião e ele fica encantado com aqueles botões, com tudo que está lá, aquela janela, aquela série de coisas, o chapéu, a roupa, e ninguém estava vendo, a porta se fechou, todo mundo, e de repente o menino abre a porta, sai da cabine do avião, fala, uau, cara, o que eu vi aqui foi a coisa mais incrível do mundo, a coisa mais incrível do mundo. Pega a ligação que eu quero fazer com você. Percebe como há uma semelhança entre os passageiros do voo e as pessoas sentadas na igreja? Não vou fazer isso para você, falar para você fazer isso, mas você faça um dia, não agora, para não ser indelicado. Mas observe os rostos das pessoas na igreja. Não faça isso agora não, para não ser indelicado, tá? Mas um dia faça isso, por curiosidade. E você mesmo, sabe? Coloque um espelho na sua frente. Observe os rostos na igreja. Alguns estão sorridentes, felizes. Outros irritadiços com alguma coisa para amanhã, o que está acontecendo. E a grande maioria está satisfeita. Satisfeita por vir, sentar, ir embora sem nenhuma turbulência. Um voo tranquilo, sabe? Quando chegamos em casa nós dizemos, foi um bom culto. Hoje foi mais um bom culto, sabe? Mais um bom culto. Ah, gente, deixa eu falar para vocês. Assim como aquele menino, dessa história que eu contei agora, assim como esse menino, eu creio, peço e oro
para que também existam pessoas que querem mais do que simples voo, um bom culto. O que eu peço, creio e oro, é para que pessoas desejam ver o piloto. A minha oração é: Senhor, levante pessoas com fome, com desejo em querer ver o piloto. Eu quero ver o piloto, cara. Não é um simples culto. Eu quero ver o piloto disso. Esse é o desejo. Esse é o desejo. Sabe, igreja, nós temos que nos preparar para um momento como esse, para um culto. Isso não é um lugar qualquer. Tenha isso em mente, igreja. O que fazemos aqui, quando você põe os pés numa igreja, não é um lugar qualquer. Não é um lugar qualquer. Não é apenas um bom culto que você veio, cumpriu e tal, colocou gasou, ai, cara, de verdade, não é isso. Não é isso, cara. É Deus Pai, Criador, mostrando a sua força e poder. É Deus Filho mostrando o caminho e a verdade a ser percorrida. É Deus Espírito Santo incomodando você neste exato momento pelas suas atitudes. É muito mais do que a gente vê, gente. É muito mais. Quer um exemplo? Quer um exemplo? Se você fosse se encontrar com o presidente da República amanhã, Jair Bolsonaro, tá? Você tem uma entrevista com ele amanhã. Foi preparada uma entrevista, todo mundo querendo falar com o cara, não é? Você está agendado com ele amanhã. Como você se comportaria? Tenho que ter certeza que você está dando dor de barriga. Quais as perguntas que eu vou falar para ele? Qual roupa eu vou vestir amanhã para me encontrar com o Jair, com o presidente? Como que vai ser? Quem vai estar lá? Eu tenho certeza. Como que você estaria? Como você estaria para se encontrar com o presidente da República? Eu tenho certeza que haveria uma ansiedade. Pensou nisso? Pensou nisso, igreja? Por que que com o santo Deus nós fazemos totalmente o contrário? Antes de vir para o culto, a gente fica assistindo uma porcaria na televisão e quer receber a Shekinah do Senhor aqui. Quer que a glória do Senhor desce. Quer que a glória do Senhor desce. A gente vai sentar numa mesa para aconselhar, só que a gente não se purificou. Não recebeu a autoridade que é para ser dada sobre nós. Como? Indo para os pés dele. Que jeito você vai pôr as mãos, curar, tirar demônio, impulsionar as pessoas, se você não foi aos pés dele, cara? Pensa sobre isso que eu estou propondo para vocês, igreja. Pensa sobre isso. Sabe, antes de vir para um lugar como esse, para um pequeno grupo, para uma vigília, para o que for, vai assim, ó. Eu quero ver o piloto, cara. Piloto, fala comigo. Me chama na tua caminho. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero mais do Senhor. Eu quero mais do Senhor. Eu quero mais do Senhor. Então você quer um coração novo? Uma nova vida, igreja? Coração novo, uma nova vida? Tenha fome por Ele. Tenha fome por Ele. Tenha fome por Ele. E o último ponto que nós vamos pensar agora, e nós estamos caminhando para o final. Para ter um coração de Jesus, seja resistente. Não desista da corrida. Seja resistente, não desista da corrida. Hebreus 12:1 diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Nós temos várias atividades ao longo do nosso dia, várias corridas ao longo do nosso dia. Algumas coisas são opcionais, outras são essenciais. E a essencial aqui é a corrida da fé. A essencial para mim, para você, para nós é a corrida da fé. Pega essa que eu quero dizer para você. Essa palavra corrida aqui, ó, em Hebreus 12:1, corrida, no grego, é a palavra agon. É a palavra agon. É de onde nós tiramos agonia. Corrida, no grego, é agon, do qual vem a palavra agonia. Sabe o que isso significa? Corrida para um cristão, gente, não é um passeio temático não, viu? Não é um passeio no parque temático. Tobogã!
Sombra e água fresca. Traz meu pouquinho gelado. Corrida para o cristão não é isso. Não é isso. Não é sombra e água fresca. Se você ouviu isso ao longo da sua vida, você ouviu errado. Você ouviu alguém que queria massagear o seu ego. Sabe o que é uma corrida cristã? É manter-se firme aqui, velho. Vai vir tempestade, vai vir deserto, o pau vai quebrar, as coisas vão vir, é aprendizado, e as coisas, mantenha-se firme. Quer ter um coração dele? Não desista dessa corrida, dessa agonia. Dessa agonia. E aí quando a gente parte do princípio de Filipenses 2:5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Sabe a continuação do texto de Hebreus que nós lemos? Diz assim, Hebreus 12, agora o 3, nós lemos um, né? Pensem bem naquele que suportou tal oposição. Ou seja, está difícil para você? Pensa nele. Ele é o exemplo que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Está difícil? Olha para ele. Está difícil? Olha os fitos nele. Está difícil a corrida? Olha os fitos nele, porque ele suportou tal oposição dos pecadores, para que nós possamos continuar nessa corrida. Ele enfrenta os opositores, gente. Quando a gente olha a vida de Cristo, a sua família chama ele de louco. Sabia disso? Lá em Marcos 3:21 diz que a família dele chama ele tá pinel, tá louco. Os seus compatriotas tentam pegar ele a todo momento. Quando Jesus vem para a sua cidade natal, as pessoas tentam pegar ele e jogar de cima de uma montanha. Isso está lá em Lucas 4:29. E o que Jesus fez? Não desistiu da corrida. Como Jesus, nós somos criticados, envergonhados, perseguidos e acusados. Mas diferente de Jesus, nós desistimos. Muitas vezes. Como ter a resistência de Cristo? Como continuar correndo então, pastor? Focando onde Jesus olhou, na alegria que lhe foi proposta. Hebreus 12:2 diz: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, olha isso, grifa isso, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentando-se à direita do trono de Deus. Jesus é o único a viver na terra depois de ter vindo do céu. Conheceu o céu antes de vir. E ele sabia o que aguardava. Por isso que esse texto de Hebreus fala, a alegria que lhe foi proposta. Ele sabia para onde ele ia voltar. Você deseja ser vitorioso? Foque em Deus e resista às armadilhas propostas na sua vida. Tiago 4, versos 7 e 8 diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. A Bíblia diz que nós devemos resistir. Imagina uma tempestade vindo assim, imagina aquele tufão, e você resistindo assim, É isso que a Bíblia está falando. Está falando para você sair dando chute, o diabo, dá um bico na sua... Não, resista aí. Está falando isso. Resista e submeta-se à vontade de Deus. À vontade de Deus. Quer ter um coração novo? Uma nova vida? Seja resistente e não pare a corrida. Eu queria que você ficasse de pé. Nós vamos ler Efésios 1:18. Efésios 1:18 diz: oro também para que
que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança nele, os santos. É possível encher uma coisa que já está cheia de outra? Negativo. Se uma coisa está cheia, é impossível. O maior desafio para você ser cheio de Deus, de um coração novo, é o primeiro ponto. Todos os outros foi um crescimento que eu trouxe para você. O maior desafio para você ser cheio é você se esvaziar. Você se esvaziar. O nosso maior exemplo é o Senhor Jesus. A nossa busca tem que ser pelo arrependimento e mudança de vida. Mudança de vida. A agenda de Deus para você hoje foi fazer você ser mais parecido, ser mais como Jesus. Romanos 8:29 diz que Ele nos predestinou para ser a imagem de seu Filho. É tempo de limpeza, de retirada de coisas que estão atrapalhando. É tempo de quebrantamento, de se humilhar, de se arrepender. Não se esqueça, Ele reservou um lugar na mesa da graça, e esse lugar é seu. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, a Tua palavra falou de uma forma poderosa ao nosso coração hoje.